Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Esse é o capítulo 2, Faculdade Nativa, é o segundo encontro então. Vou ler aqui rapidamente os últimos trechos, né, que nós lemos no último encontro, e para a gente já retomar aqui o ponto de onde nós paramos. Então nós vimos aqui nesse capítulo Dona Ivone comentando sobre as experiências que ela vivenciou durante a sua infância, né? Então eu vou ler para vocês aqui então o trecho de onde nós paramos, né? Então nós vimos, né, anteriormente então que ela durante já, né, os primeiros dias de nascimento dela, 28, 29 dias, ela teve a primeira crise de catalepsia, né, sendo quase sepultada, já acreditando que ela se encontrava morta, e a mãe, então muito católica, fazendo ali uma prece fervorosa a Maria de Nazaré, prometendo inclusive, né, entregar a filha aos serviços de Maria. A criança então acordou. Depois, aos 4 anos, ela começou a manifestar vidência e audiência, tendo contato com os primeiros espíritos. E depois, aos 8 anos de idade, como nós vimos, ela teve então novamente a experiência de morte aparente, né? Então eu vou ler rapidamente aqui esse trecho que nós estudamos. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial, a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante, se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além através da psicografia, auxiliada pela visão espiritual superior. Enfatizei aqui sempre espontâneo, porque nós lembramos que muitos transes catalépticos, ou mesmo a chamada hipnose, né, que no passado Kardec chamava de sonambulismo, né, a mediunidade sonambúlica, ela podia ser provocada por meio de passes magnéticos. Então induziam o médium àquele estado que ele não conseguiria fazer de uma forma natural. No caso dela, acontecia simplesmente. Então imagina uma pessoa dormindo do seu lado, ou dormindo na sua casa, e ela não acorda, porque ela já emendava o sono dela com esse estado de transe. Então deve ser uma coisa muito assustadora, né, que para uma família acostumada, ficaria sempre naquela expectativa, naquela apreensão, de que será que vai acontecer isso de novo? Quando será que vai acontecer? O que a gente deve fazer nesse momento, né? Então no caso da família dela, já habituada, né, com a situação, eles a encontravam naquela condição e dali administravam, né, a situação toda. Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos de idade, recebi através dele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Quem conhecer a vida da célebre heroína Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicam com ela, e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana fora criada desde o berço amando aquela igreja, e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel.
e por quem raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Né? Que Dona Ivone traz para nós de interessante, e que comentamos isso no nosso encontro anterior, é que as imagens que nós encontramos nas igrejas, elas não necessariamente são fiéis à aparência das personagens que elas representam. Assim como nós pegamos, por exemplo, Jesus, crucificado na cruz, nós encontramos aquele homem branco, de cabelos castanhos, quase negros, né, escorridos pelos ombros, barba, bigode, com aquela estatura física, e aí, então isso se espalha pelo mundo todo. Se a gente vai para o Oriente Médio, ele já tem uma feição mais morena, uma feição diferente, uma pele mais morena, uma feição diferente, porque culturalmente ele tem uma característica diferente. Já na África, há algumas exposições em que mostram Jesus como sendo negro. Então nós vemos Maria, vemos ali Jesus, vemos as imagens dos santos, dos anjos. A pergunta qual é exatamente a semelhança que existe entre essa reprodução, assim como estátuas, né, ou mesmo pinturas, com a identidade real daquela personagem, já que não se tinha nenhum tipo de retrato naquela época. Então, a imagem que as pessoas fazem das entidades, elas são influenciadas naturalmente pela arte que nós temos aqui. Se pegarmos, por exemplo, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, nós teremos ali Jesus com todos os seus apóstolos, cada um com uma característica. A pergunta é, de onde veio a ideia de que eles se parecem com aquelas imagens ali que estão sendo retratadas? Então, o que Dona Ivone coloca, ela chama realmente atenção para isso, né, dizendo exatamente isso, né, ó, as imagens eram expostas porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Nós, na doutrina espírita, em contato com o plano espiritual, temos ali algumas gravuras, né, que surgiram para trazer para nós essas representações. Por exemplo, a imagem de André Luiz. Nós temos um desenho que foi produzido através da psicopictografia, né, mediunidade da pintura, ou do desenho, né, que trouxe para nós ali uma aparência de como seria André Luiz. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, a mesma coisa aconteceu com Joana de Ângeles, tem uma gravura muito bonita, inclusive, né, recente, que foi feita através da computação gráfica, que tem um desenho aí perfeito, né? Emmanuel, a mesma coisa também, com aquela aparência meio severa. Então nós temos ali, né, na doutrina vários personagens. No caso de Meimei, por exemplo, baseada numa foto que ela tinha quando era encarnada, né? Então outros personagens acabam não sendo para nós, não sendo possível para nós trazermos uma imagem perfeita. Então vem através da mediunidade, e aí então nós confiamos exatamente na fonte, né, no médium, no espírito que trouxe para nós aquela aparência. Inclusive Maria também foi retratada, tem um desenho mediúnico, né, que representa também a aparência de Maria. Então isso desperta em nós curiosidades sobre isso, né? E quando nós pensamos no espírito, naturalmente nós evocamos essa lembrança para exatamente retratar, né, para falar diretamente com ele. Então é nesse sentido que Dona Ivone traz para nós essa passagem, né? Flor Apaixonada, bom dia. E continua. Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também, então, o que ela chama atenção, né, que inicialmente as imagens têm uma representação, traz para nós ali, provoca um efeito.
Então nós imaginamos que aquelas entidades que nos cercam são aquelas pessoas. Assim como, né, como nós já comentamos, quando alguém que cultua, por exemplo, a ideia dos anjos, dentro das ideias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, das ideias bíblicas, nós temos a imagem do anjo. Como cada um pensa num anjo? Há aqueles, por exemplo, que se dedicam ao estudo da angeologia, né, que gostam dos anjos, que cultuam os anjos, tem ali os seus rituais, tem ali uma série de práticas, pedindo proteção, se aproximando, né, dessas entidades. E aí então, qual a imagem que os anjos têm? Aí é claro, né, para uns são aqueles anjos que são esguios, fortes, altos, com asas, roupas brancas. Tem aquelas crianças com aquelas aparências também de anjos. Nós vemos muito isso, né, na arte tumular, que nós já vimos, né? A arte tumular é aquela arte feita nos cemitérios, né, para poder decorar as sepulturas, decorar os mausoléus. Então nós vemos muitos tipos de anjos retratados nessas imagens, nessas esculturas. Então criamos. Então, se um espírito deseja acessar a mente de uma pessoa, acessar o coração de uma pessoa, é muito natural que ele adote uma aparência que provoque nela uma certa sensibilidade. Então aqui nós tivemos, além desses espíritos protetores que poderiam adotar essa aparência, Dona Ivone chama atenção aqui também que nada impediria que as visões de Joana fossem realmente a materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, aqui nós já falamos de um anjo, e aí, né, o anjo, como a gente já falou, é uma figura mística, religiosa, né, que cada um adota com uma aparência diferente. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é um dos fastos espíritas, e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quantos temos notícias. Né? Então essa história, né, de Joana de Ângeles, ouvindo vozes, vendo esses espíritos, né, incentivando-a, estimulando-a àquele ato heróico, né, na França, naquele período ali já da Idade Moderna, né? Então que trouxe tantas consequências importantes para o povo francês, para aquela parte da Europa principalmente, né? E claro, né, a gente viu além dessa história bela que hoje nós conhecemos, uma grande médium e um grande espírito que foi, a sua história não é tão bela assim, já que mostra a traição, mostra a execução dela na fogueira, e depois, alguns séculos seguintes, viria então a sua canonização. Então tem assim uma história que durou um período significativo, com lados trágicos, com lados belos, né, trazendo para nós exatamente essa mistura entre aquilo que é o sagrado e aquilo que é o mundano, né, que foi exatamente o julgamento dos homens, a sua traição e tudo mais. Passou por tudo isso, né, Brás? Inclusive ela trouxe uma psicografia interessante tem uma psicografia, né, contando a biografia dela, né, naquela época de Kardec, que foi publicada. Assim, agora a gente entra no nosso estudo atual, né, no nosso tema de hoje. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. Né? Então, Dona Ivone vai contar uma experiência que ela vivenciou, semelhante àquilo que Joana de Ângeles também vivenciou, vendo ali entidades, através da vidência, ouvindo, tudo mais. Por aquela época, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado da qual morava. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotara-o ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico,
como era comum entre famílias espíritas no passado. Aqui é importante, né, o detalhe da gente lembrar que o que nós vemos hoje, uma separação entre a doutrina espírita e as demais religiões, porque nós acabamos desenvolvendo essa cultura de que o espiritismo é uma religião, não vou dizer oponente, mas concorrente com as demais religiões. Então, ou você é de uma religião ou você é espírita. Assim, hoje, a grande maioria acaba entendendo. Mas no passado não havia essa preocupação, exatamente porque a doutrina espírita, além de ser entendida como uma filosofia e não como uma religião concorrente, ela não era devidamente instituída, né, no Brasil, formalizada, vamos dizer assim. Então as pessoas frequentavam a igreja, elas gostavam do espiritismo, mas continuavam cumprindo as suas tradições familiares. Então nascia, era batizado, fazia o casamento, como acontece hoje ainda. Então as crianças faziam ali a sua primeira comunhão, né, através do catecismo, faziam ali a sua crisma, né, que são sacramentos importantes para os católicos. Então fazia as duas coisas. Eventualmente alguns acabavam sofrendo as críticas, né, e apontamentos das instituições tradicionais, principalmente católicas, de dizendo, né, aquele é espírita, porque aquele frequenta a casa de fulano, porque faz coisa com o diabo e tudo mais. Então foi exatamente aquilo que Kardec comentou na sua época, quando muitos espíritas falavam que estavam sendo impedidos, ou muito criticados, perseguidos mesmo, dentro das igrejas, quando frequentavam, ao serem reconhecidos como pessoas que se aproximavam dos espíritos. Foi aí então que, como nós vimos, né, estudando ali o Evangelho, ele acabou orientando sobre o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar substituindo o culto da igreja, pelo fato das pessoas ou não mais desejarem frequentar a igreja, ou estarem impedidas de frequentar. Então a gente volta naquela ideia exatamente que Dona Ivone comenta. Apesar do pai ser espírita, a mãe ser muito católica, era médium e frequentava o catecismo na sua época, aos 8 anos de idade. O Braz lembrou, né, que já sofri na pele restrições fortes por ser espírita, né? Então, felizmente, né, Braz? Não, principalmente também, né, porque na região que você mora, é uma região, vamos dizer assim, interiorana. Então mantém ainda aquelas tradições, mantém ainda aquela rigidez do domínio, né, da influência das instituições religiosas, né? Então isso acabou sendo bastante difícil mesmo, né? Acabou difundindo muito mais, né? Então foi exatamente essa evolução do espiritismo, né? Foi em Goiás, lá no interiorzão de Goiás, né? Então, continuando aqui para nós. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades. E a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia verdadeiro encantamento em meu coração. Então o que ela comenta é que, embora tenha essa experiência da mediunidade, né, embora muito jovem, ela ainda sente a força da presença, né, da igreja com seus símbolos de uma forma muito agradável para ela. Então as imagens, os sinos, a arquitetura, então isso a sensibilizava muito. Eu venerava aquele ambiente. E hoje compreendo que então me sentia como que tutelada daquela Senhora Santana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição, que eu tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjo, nas festividades de maio. Eu imaginava como fazendo parte da minha família. Eu imaginava-as como fazendo parte da minha família porque diziam delas as nossas babás. A Senhora Santana é a nossa avó. A Nossa Senhora é nossa mãe. Portanto, temos que respeitá-las e lhes pedir a bênção todos os dias. Isso era o que diziam, né? Mas sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era a do Senhor dos Passos,
caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem. Profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela, porque diziam as babás: foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Recordava-me, porém, beijar a ponta de sua túnica e um ângulo da cruz, e não raro, levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento. E grande tristeza me invadiu o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre o andor, na capela mor e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. Eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação do ambiente familiar, que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Aqui a gente faz só um retrospecto daquilo que ela já contou. Então, apesar das dificuldades, da própria catalepsia, das visões que ela tinha, que muitas vezes não eram agradáveis, como nós imaginamos, ela também sentia aquela ideia de ser um espírito deslocado, já que aquela que ela vivia, que ela sentia como seu verdadeiro pai, que era o espírito Roberto de Canalejas, que nós já vimos aqui dos romances que ela escreveu, havia tido uma relação muito próxima com ela em encarnação anterior. Então ela reconhecia como verdadeiro pai esse espírito e não o pai que ela tinha. Então, no ambiente familiar, ela era uma pessoa completamente fora do seu ambiente natural, dentro do seu entendimento. Então isso a fazia muito feliz desde a infância. Ela foi um espírito que teve uma aprovação muito difícil. Então, quando nós vemos o histórico que ela teve durante a sua existência, as suas histórias, a sua experiência, a gente vê um espírito vencedor, não apenas por aquilo que fez, mas muito mais por aquilo que foi capaz de superar, de todas as suas dificuldades. Dentro as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerava como se tratasse de um martirólogo por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Então já pode imaginar ali como era a vida dela. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, com a característica de morte aparente. Felizmente para todos da casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno, no primeiro mês do meu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os da casa, o que não a impediu de me supor atacada por um ataque de vermes, e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar. Mas como o alvitre se verificara infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entre mentes, sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia, agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela mor. O familiar acima citado torturava-me, então, com os habituais maltratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor, com a cruz nas costas, descer os degraus
estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás que suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela-mor, e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia correntemente pela citada época. Certamente não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, embora a sua literatura clássica me confundisse. Mas o assunto principal de que tratava, a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração e eu o compreendi perfeitamente. Esse livro foi o romance Marieta Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazo, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870, e o capítulo, O Primeiro Dia de um Morto, foi para mim como que o chamamento para os assuntos espíritas. Aqui, duas situações importantes, né, que vale destacar. Primeiro que, deixa eu voltar um pouquinho aqui, quando ela fala sobre esse contato que ela teve com os espíritos, na imagem de Jesus que descia do Andor, foi essa referência que ela fez a Joana d'Arc, que via ali os anjos e as santas caracterizadas de acordo com as imagens que ela tinha na igreja de Dom Remy. Dona Ivone então via, né, Senhor dos Passos, nesse caso Jesus, descendo da cruz para poder descendo do Andor, carregando a sua cruz para poder levá-la, né, para uma condição mental, moral mais elevada, para que ela pudesse, encorajada, suportar as dificuldades que ela viria a enfrentar. Como ela disse, isso é importante a gente colocar, efetivamente grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Então a gente viu assim que, mais uma vez, nesse espírito vencedor que passou entre nós, não venceu apenas por aquilo que produziu, mas muito mais por aquilo que suportou. E essas dificuldades, ela vai comentar com a gente aqui mais para frente, estão relacionadas com as suas existências anteriores de um espírito suicida, de um espírito que se deixou derrotar, que sofreu as consequências disso tudo, e na presente encarnação, então, relatada nesse livro, ela sofria todas essas consequências. E isso vai também, importante a gente lembrar, que eu sempre comento com vocês, que dentro da doutrina espírita nós temos um hábito, eu já percebi isso em livros, em palestras, em mensagens e tudo mais, em algumas mensagens, naturalmente, algumas palestras e alguns livros, né? Não todos, mas que quando se fala de suicídio, e esse inclusive é um trabalho que nós fazemos no atendimento fraterno, quando uma pessoa tem essa tendência ao suicídio, ameaça o suicídio, ou tem um histórico de alguém próximo que cometeu o suicídio, a ideia inicial que a gente tem é evocar aquela imagem do livro Memórias de um Suicida, e dizer para a pessoa: olha, não cometa o suicídio porque você vai sofrer no plano espiritual. Porque lá você tem lá a ideia do Vale dos Suicidas, porque depois você vai ficar preso ao seu cadáver, e começa então, né, trazendo todas aquelas imagens terríveis, né, que tratam dessa condição do suicida. Mas o que a gente deve chamar atenção, e é o que eu chamo atenção, que ao tratarmos desse assunto, a gente não tem que se preocupar de imediato com o ato do suicida diretamente, mas a gente tem que se perguntar o que leva aquela pessoa ao suicídio, de que forma que nós podemos demovê-la, não aplicando o medo, mas tentando apresentar para ela soluções para os problemas que ela enfrenta. Então, o indivíduo que comete o suicídio chega no plano espiritual não apenas na condição de um espírito suicida que vai sofrer todas as questões morais, todas as questões fluídicas,
do ato que praticou, mas ele vai continuar no plano espiritual, além desse sofrimento, levando os dramas que provocaram o ato suicida. Então pode ser a desilusão, a depressão, o constrangimento, o medo. Ele vai chegar no mundo espiritual, além de tudo aquilo que ele passa, entre aspas, fisicamente, e lembrando do momento do ato suicida, ele vai continuar sendo um espírito suicida, um espírito com medo, um espírito sofredor. E depois que ele se reequilibra moralmente do ato suicida, naquele prazo que ele acaba vivenciando, ele vai continuar depois disso um espírito com medo, um espírito com depressão. E aí numa reencarnação seguinte, se ele não conseguiu resolver esses dramas que o acompanham durante muito tempo, ele vai reencarnar como um espírito depressivo, um espírito temeroso, um espírito com todas as dificuldades morais que ele vivenciou. Então a gente vê que essa é uma carga que acompanha o espírito durante muito tempo e que ele demora muito tempo para resolver esses problemas, porque depende de questões do passado, depende de decisões que ele tem que mudar, mudança de postura moral. E no caso dela, sendo um espírito que cometeu suicídio 2 vezes, ou 3 vezes, eu não me recordo exatamente qual foi a quantidade que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se eu não me engano foram 2 suicídios que ela cometeu. Imaginemos essa encarnação que ela está agora, trazendo essa carga de 2 suicídios consecutivos. Aquele espírito infeliz, querendo fugir, querendo desistir, principalmente diante desse sofrimento que ela encontra, né? Bom dia, Paty. Desse sofrimento que ela encontra, de se sentir deslocada e ainda por cima sofrendo essas agressões, toda essa pressão. Então ela recebeu, através desse auxílio, esse estímulo, para que ela, através da fé, ou seja, segurando a mão de Jesus, abraçando a sua causa, para poder suportar tudo aquilo que ela viria a vivenciar. Depois, aqui um pouco mais para frente, o segundo ponto que eu queria destacar para vocês é a questão exatamente do livro. Né? Esse livro que nós temos aqui comentado, Marieta e Estrela, pela mediunidade de Daniel Soares Artazo, Barcelona, Espanha, 1870, traz para nós exatamente aquilo que nós estudamos lá na Revista Espírita, durante um dos nossos encontros, falando sobre os romances que já à época de Kardec estavam sendo publicados. Então muito se fala hoje, né, que o romance espírita não deve ser estudado, porque romance não é coisa séria, o que é importante é estudar os livros de Kardec, os livros técnicos que são divulgados e tal. Mas a gente lembra que o conteúdo, principalmente para a divulgação dos princípios espíritas, ou os princípios estudados pelo Espiritismo, não necessariamente os princípios espíritas, porque quando se fala sobre reencarnação, sobre continuidade da vida no plano espiritual e outros elementos importantes, esses livros trazem para nós, de uma forma romanceada, elementos importantes. Tá, vai com Deus, André, beijos. Elementos importantes, né, para fazer com que as pessoas se sintam envolvidas pela doutrina, né? Então, 1870, e Kardec já lembrava que na sua época, né, 1860, vários livros foram publicados, vários romances foram publicados, recebidos, né, através da mediunidade, da psicografia. Kardec os lia e comentava, para falar exatamente da importância desses livros, mas também fazer uma análise cuidadosa para que não nos deixemos envolver por ideias que muitas vezes, né, fantasiosas, acabam meio misturadas com os fatos. Depois ele continua. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o Espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos que espontaneamente se me impuseram desde a infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como fato inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então a gente começa a perceber aqui então que
esse resultado que ela tem nada mais é do que o resultado da sua encarnação, das suas existências anteriores, que foram difíceis, que foram problemáticas, que foram dolorosas, que vão acompanhá-la. Que não é o fato, a gente lembra muito isso, né, e a doutrina deixa para nós esse ensinamento de uma forma muito clara, que a morte realmente não é o fim de tudo. E não apenas o fim da vida, mas o fim daquilo que o espírito vivenciou. Se ele é um espírito feliz, se ele é um espírito que realizou, a sua encarnação seguinte vai trazer para ele essa bagagem de conquistas morais, de felicidade, de valores que se desenvolveram nessa encarnação seguinte. Se o espírito desencarnou de uma forma infeliz, principalmente das formas mais dramáticas, como nós vimos agora, no caso do suicídio, de desencarnações de uma forma turbulenta e tudo mais, ele vai levar para o mundo espiritual a sua bagagem moral também, de felicidade ou de infelicidade. Nesse caso de infelicidade, obviamente, porque a gente lembra que as desencarnações elas acabam refletindo, né, as condições morais que o espírito tem. E aqui então a gente viu que aos 8 anos de idade, né, acompanhando o histórico que ela traz para nós, ela teve então, vivenciou essa experiência, né, entrou em estado cataléptico, teve ali a sua emancipação e foi ao encontro então de Senhor dos Passos, né, essa personagem que representa Jesus, lá naquela igrejinha. E aí então recebeu esse estímulo, que ela tinha que ter coragem para poder, né, enfrentar todas as provações que ela viria enfrentar durante a sua existência. O Brás colocou, né, o medo que tem após a morte, né, o domínio do meu pensamento. Lá pensou, falou. Mas é natural, Brás, eu acho que a nossa desencarnação vai fazer com que nós estejamos em contato com um nível de pensamento onde isso é comum. Então, assim, embora nós passemos, ou passaremos, né, venhamos a passar por muitos constrangimentos, nós teremos ao nosso lado espíritos que saberão compreender isso tudo. Então nós vamos pensar, nós vamos ter dificuldades, isso porque nós temos aí esse conhecimento que a doutrina espírita passa, né? Imagina para as pessoas que são essas pessoas vivendo os prazeres do mundo, que elas vão se juntando por afinidades, vivendo, né, as suas ideias, suas fantasias, os seus medos. Então, felizmente, nós estamos num ambiente onde isso é normal, né? Então, quer dizer, qualquer tipo de situação. Imaginemos uma questão, Brás, muito natural, que às vezes eu me pego pensando nisso quando eu me deparo com algumas situações, pessoas que têm o hábito de falar palavrão para tudo. Não necessariamente para ofender alguém, mas são expressões comuns. No plano espiritual, ele vai ser uma pessoa que, embora seja uma pessoa até mesmo uma pessoa boa, vamos dizer assim, ela tem esse hábito de ficar falando esses palavrões. E no plano espiritual ela vai deixar escapar um monte, dependendo do ambiente que ela tiver, porque ela vai tentar se segurar, e numa convivência normal ela vai falar o tempo todo. Usar expressões chulas, daquilo que é muito comum. E aí então ela vai naturalmente se educando pela própria influência do ambiente. Né? Então é algo bastante curioso que a gente vai vivenciar, não tenhamos dúvida disso. E também porque nós terminamos agora esse capítulo 2, né? Vamos agora já entrar no capítulo 3. Mas para poder concluir, a gente lembra que essa mesma história de sofrimento vivida por Dona Ivone, que é uma expiação e uma prova também, uma prova de caráter, né, que ela tinha que demonstrar muita coragem naquilo que ela fazia, a gente via, por exemplo, o Chico, que desde a sua infância também, tendo ali a sua madrasta, né, a sua mãe desencarnou muito cedo, ali aos 5 anos de idade, se não me engano, e ali então a sua madrasta era uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito amarga, e que trouxe para ele muito sofrimento, né? E aí a gente lembra da história em que ele vai ter um encontro com sua mãe, que vai encorajá-lo e depois vai falar que um anjo apareceria, que teria ali o pai, teria ali uma terceira esposa, que era uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito bondosa, que depois juntou os irmãos que estavam ali espalhados, né, por outras famílias e tudo mais. Então a gente vê assim, o Chico também passou por esse sofrimento, que foi algo muito doloroso para ele. A gente não sabe naturalmente qual é a outra causa, né? Sim, dá para imaginar, Tuti, né? O constrangimento, né, de ter feito tudo aquilo. E a mesma coisa acontece, basta a gente lembrar, não precisa ir muito longe, que eu cheguei até a falar com vocês, né, sobre isso, né, de pensarmos, por exemplo, nos soldados
romanos que trabalharam na crucificação de Jesus. Depois, chegando do outro lado, se darem conta do que fizeram. Então, se a gente imagina aqueles soldados, pobres soldados, né, porque eu li para vocês, na época, eu li uma psicografia de um soldado que falava sobre aquilo que ele vivenciou. Não que ele estivesse ainda como soldado no plano espiritual, né, mas de repente era uma lembrança do seu passado. Da mesma forma que nós tivemos o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, que vai virar filme esse ano, muito legal. 2000 anos virando filme, hein? Essa é uma notícia quentíssima para vocês. Então, Emmanuel contava a sua história de uma existência muito antiga, e esse espírito também, que embora ele já tivesse consciência da sua realidade, né, no presente e tudo mais, ele de repente carregava na sua consciência o peso, o drama de ter feito parte daquele sacrifício, daquela execução. Então essa senhora também, né, a madrasta do Chico, também deve ter percebido, né, poxa, eu cheguei no plano espiritual e olha o que eu fiz e com quem eu fiz ainda. Isso, claro, né, se ela se conscientizou da sua realidade, né. Então, vamos ver ali o que nos espera também da mesma forma. Bom, vamos aqui então para o capítulo número 3, Reminiscências de Vidas Passadas, né, que vai ser exatamente exato, né, a história do garfo, dele lamber a ferida, e de outras vezes que ele deve ter apanhado muitas vezes também. Então, várias e várias situações que nenhuma criança merece vivenciar, mas que muito antes de ser uma criança, passando por aquelas experiências, era um espírito, né? A gente lembra ali do título do livro, Nossos Filhos São Espíritos. Então, embora a criança desperte em nós uma sensibilidade, né, muito grande, é um espírito encarnado numa situação problemática que muitas vezes ele criou e faz parte da sua própria educação. Então, assim, por mais que a gente tente evitar, são situações que acontecem pela própria lei de atração. A criança reencarnando junto a espíritos que foram inimigos do passado, que foram espíritos ainda com sentimentos primitivos e tudo mais. E aí vem a lei de causa e efeito, que vai colocar tudo nos eixos, né, no seu devido tempo. Muito bem, então, em capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas. Ela traz para nós aqui duas passagens, uma do Livro dos Espíritos, na pergunta número 395, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente lembra, né, Bem-aventurados os aflitos, o item número 10. Então, no Livro dos Espíritos, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E depois, aqui no capítulo 5 do Evangelho, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. A gente lembra, né, aquela frase que eu sempre gosto: tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Então, nessa parte de consolação, reconhecermos que as dificuldades que nós vivemos no presente estão relacionadas com causas do nosso passado. O nosso trabalho vem exatamente inicialmente da resignação, da coragem de enfrentar essas dificuldades e fazer de tudo quanto for possível para reconstruir aquilo que se perdeu anteriormente. Então é para nós algo que a doutrina espírita, no seu aspecto consolador, traz com muita profundidade. Então nós vimos aqui, né, que a experiência difícil significa uma causa difícil no passado. E que as lembranças podem vir em algumas situações, né, para trazer para nós algum esclarecimento, mesmo que esse esclarecimento tenha vindo de uma forma dolorosa. O Brás colocou, né, um suposto Chico Xavier começou a comunicar aqui em um centro aqui nos arredores de Brasília, inclusive usando a bendita senha, né, até o filho adotivo dele veio
a esse centro, né? O casal que recebe era de dentro da casa do Chico. Tão perto da minha casa e ainda não pude ir lá, né? É aquela história que a gente tem, né, Braz? O sensacionalismo que é feito em torno disso, né? Que Chico, porque a gente lembra sempre, tratando essa ideia da desencarnação de um espírito como Chico Xavier e a sua manifestação de uma forma muito natural, tudo aquilo que o Chico trouxe, ou vem a trazer através das mensagens, não tem nada de diferente daquilo que nós já recebemos até hoje de outros tantos espíritos. Com toda certeza, tendo ali a sua envergadura moral, o seu quilate moral, ele não vai falar sobre as suas experiências pessoais. Dizer assim, olha, eu desencarnei e eu encontrei fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não é, né, da natureza dele. Se ele nunca falou da própria vida quando estava aqui encarnado, a não ser que tenham sido situações relativas, né, ao desenvolvimento da própria doutrina espírita, ele não abria as portas da casa dele. Vai com Deus, Sandra, bom dia, beijos. Ele não abria as portas da casa dele para as pessoas ficarem preocupadas, né, com as suas experiências pessoais. E não vai ser agora no plano espiritual, numa condição muito diversa, com muito mais responsabilidade, com muito mais consequências, que ele vai falar da sua vida pessoal. E tudo aquilo que ele possa falar sobre questões morais do nosso mundo, os espíritos já disseram há muito tempo. Então quando você fala assim, nossa, o Chico psicografou. Ok. O que ele disse de diferente daquilo que já foi falado? Então esse sensacionalismo é muito perigoso, né? Inclusive, Divaldo Franco, recentemente, ele se manifestou publicamente dizendo que uma mensagem que circulava, falando sobre os problemas que o Brasil vem enfrentando, não foi psicografado por ele. Que não é de seu feitio, inclusive, trazer essas mensagens que provocam tanto tumulto, tantas preocupações para as pessoas, né? Se o Brasil já está como está, para que você vai trazer uma mensagem para agravar essa condição das pessoas? Então, o Divaldo teve que publicamente dizer, olha, não fui eu que fiz isso. Então essa história de que foi fulano, foi cicrano, então a gente tem que ter esse equilíbrio para fazer um julgamento correto daquilo que chega para nós. Eu até comentei com vocês também sobre aquelas questões da transcomunicação instrumental, das fotografias que são apresentadas com fantasmas e tudo mais, que tanto apavoram as pessoas. Para nós espíritas é ok, tá? O equipamento registrou a presença do espírito. Mas o fato de você não ter equipamento não significa que você não tem ninguém perto de você. Que esse espírito que está próximo a você é um espírito com que você tem afinidade de pensamento, de ideias, de ações, de intenções. E quando você tira uma fotografia e tem um espírito perto de você, tá. Então é assim, esse mesmo equilíbrio que muitas vezes acaba frustrando as pessoas, porque querem, né? Querem fazer aquela divulgação, aquele estardalhaço todo. A troco de quê exatamente? Então nós valorizamos muito mais o espetáculo do que a essência daquele fenômeno, daquela mensagem. Então vamos lá agora, só para a gente fazer aqui a introdução desse nosso capítulo. Como de modo geral, né, Brás? Porque durante o dia a dia, né, estando desperto, no dia a dia a gente tem ali o nosso pensamento ligado a uma série de situações do nosso cotidiano que não permite que a gente se isole de tudo para ficar concentrado. Até mesmo quando a gente vai dormir naquele silêncio da nossa casa, no escuro do nosso quarto, a gente fica com o pensamento viajando, com o pensamento disperso. Imagina se você está acordado vendo aquele movimento do seu lado, é muito natural. E aí são raros aqueles médiums que têm essa faculdade tão ostensiva que faz com que eles se desvinculem daquilo que acontece à sua volta para viver a experiência propriamente dita. Tanto que os espíritos acabam, como já foi dito para nós, até mesmo por André Luiz, os espíritos optam em influenciar as pessoas, principalmente quando os nossos amigos espirituais,
fazerem esse trabalho de influência, de orientação durante o nosso período noturno, que é onde a gente está com a cabeça mais tranquila, mas porque do contrário, imagina você dirigindo, fazendo as coisas, e o Espírito falando para você, olha, cuidado com isso, faz aquilo. A gente até ouve, mas se você tiver que falar alguma coisa séria, você tem que aproveitar aquele momento em que ele se encontra desligado dessas situações do dia a dia. Porque do contrário vai ser ali quase que um tempo perdido, né? Aqui então nesse nosso capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas, vamos aqui então ao que Dona Ivone traz para nós. Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou através de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral, e em particular deles próprios. Isso aqui é algo muito curioso, porque todos nós gostaríamos, eu queria saber quem eu fui na encarnação passada. Na verdade, você foi você mesmo, Você quer saber que tipo de situação, de experiência você vivenciou. E a gente faz a mesma coisa também pensando, não, porque fulano na encarnação passada deve ter sido tal pessoa, deve ter feito tal coisa. A gente adora essas especulações de tentar lembrar, O próprio Chico passou por isso, a gente está falando dele. Ele mesmo, nós temos ali 2 grupos que eu já tive a oportunidade de ler e de ouvir também. Um dizendo que Chico foi fulano, o outro dizendo que Chico foi Beltrano. Que ele foi homem na encarnação passada, que ele foi mulher na encarnação passada, que ele viveu num lugar, depois ele viveu em outro. Então, quer dizer, uma série de especulações sobre os outros, e depois sobre a própria pessoa querendo saber também. E é claro que vão perguntar para aqueles que demonstram maior conhecimento. Eu queria saber muito, tal coisa, você sabe? É verdade que, não sei o quê? Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto às instruções dos espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo, como tão habitualmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Isso porque a gente lembra que o esquecimento do passado, um fato importante registrado no Livro dos Espíritos e das instruções que nós recebemos, lembrar do passado, nem sempre chegam para nós os fatos positivos. Chegam os constrangimentos. E desses constrangimentos não são apenas constrangimentos individuais, são constrangimentos coletivos. Como lembra Joana de Ângeles, o grupo familiar é ali a união de espíritos desajustados do passado, com a necessidade desse reajuste. Então, quando você lembra uma coisa que você fez contra si mesmo ou contra uma pessoa, aquela pessoa vai lembrar também do que você fez. E aí vai começar então o reacendimento de sentimentos, de ideias, de tendências do passado e tudo mais. Então seria absolutamente improdutivo. Não apenas improdutivo, mas também prejudicial. Então não lembrarmos do passado, como eu comentei com vocês, numa psicografia que eu recebi através de uma médium querida, que atendeu a uma pergunta que eu tinha mandado para os espíritos a título de estudo. Não seria mais fácil, eu perguntei, se nós nos lembrássemos do passado para resolver as questões do presente? E aí o espírito respondeu, o espírito Coriolano, o nome dele. Ele falou assim, filho, a gente não procura esquecer as coisas que a gente viveu na atual encarnação? Imaginemos se nós recebêssemos uma avalanche de lembranças das coisas também do passado. Então o esquecimento do passado tem exatamente esse propósito, de fazer com que a gente retome uma caminhada desprendidos de todas as ideias, lembranças do passado. Ficam, claro, a essência, as tendências, aquilo que vai nos ajudar na resolução desses problemas, mas não lembrar dos fatos propriamente. E há aqueles, claro, que se lembram, que tem ali o seu propósito que a gente não sabe o porquê disso tudo, como acontece, por exemplo, com Dona Ivone. Por que ela se lembrava de uma forma tão clara
tão detalhada daquilo que ela viveu anteriormente. Era para que ela exatamente se mantivesse sempre alerta na sua encarnação atual, se desviando de todos os caminhos, né, de todas as dores que ela poderia viver novamente, né, na atual encarnação. Então, se como ficou dito, a lei da criação, naquilo que eu já coloquei, todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de quem nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações anteriores, pois a verdade é que de quando em vez surgem indivíduos idôneos, apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas vezes verificadas, datas por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas, que impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade, e uma vez que podemos ter estranhas reminiscências, sem saber que elas sejam do passado espiritual, a se manifestar timidamente às nossas faculdades, aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata e por isso não participam a outrem o que com elas se passa. O que ela coloca aqui é que a ideia das lembranças do passado, a própria mediunidade, porque a gente conhece os médiuns que se declaram como médiuns contando as suas experiências. Mas quantos são aqueles que ficam em silêncio, quietos, sem falar absolutamente nada? Uma pessoa que trabalha com a gente, alguém da nossa família, alguém da nossa convivência natural, a pessoa fica quietinha ali, eu não vou falar nada para ninguém porque vão achar que eu sou meio maluca, vão me criticar, vão fazer acontecer. E ele então ali tem um sonho que é muito claro, teve ali uma visão que foi muito nítida, ou viu ali um vulto, ou tem alguma lembrança anterior, que ela só vai contar para aquelas pessoas que são muito mais íntimas e abertas a essas ideias. Do contrário, ela vai ficar quieta. Então a gente acha assim que são poucos os médiuns que existem. Os médiuns estão nas casas espíritas. E aquela Dona Maria da esquina ali que vende doce, que sabe Deus o que acontece, né, na mente dela durante os sonhos, quando ela dorme à noite, tendo contato com espíritos, passando por perturbações, que ela não conta pra ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a vida dela. E a gente acha que não tem médium. Então essas lembranças do passado são a gente pode colocar na mesma condição. Pessoas que têm lembranças, né, de locais, comentam de uma forma superficial, nossa, eu adoro aquele tipo de lugar, não sei porque aquele lugar me atrai tanto. Mas na verdade ela tem ali informações quase que convictas, imagens convictas de que ela já teve alguma relação com aquela situação. Então, né, o que Dona Ivone coloca é exatamente isso. Não é tão raro como se imagina, não. Ele só não é tão revelado como a gente gostaria. Que, infelizmente, né, para nós, para muitos de nós, isso viria muito mais a título de curiosidade do que de uma forma produtiva. Alguém vai dizer assim, eu fiz tal coisa. Tá, e daí? E a gente começa então a criar aquele espetáculo todo, né? Vai saber. Brás colocou, né, já imaginou, Jesus teve que descer nos umbrais para resgatar o velho Moisés, segundo Ramatiz. É a mesma coisa também, né, Brás? Contam essas histórias nos livros, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Comentei com vocês de um livro que eu li, de Oswaldo Polidoro. Ele foi um criador de uma religião, de uma filosofia nova, espiritualista também. E ele escreveu um livro na época falando sobre a linhagem, ou melhor, sobre a... não sei se seria a expressão correta, mas a genealogia espiritual de André Luiz. E ele colocou isso no livro, né, que a gente fala, poxa vida, mas de onde ele tirou essa informação? Quem contou isso para ele? Aonde está publicada essa história? Então ele falava que André Luiz tinha sido Judas Iscariotes, que depois de tanto sofrimento ele reencarnou como Joana d'Arc, que pela traição que teve ali, ele cumpriu aquela tendência de traição que ele mesmo praticou.
Depois veio ele como Mendes de Sá, ou melhor, como Estácio de Sá, sim, que teve ali participação importante, né, na fundação do Rio de Janeiro. Depois ele veio como Oswaldo Cruz, eminente médico aqui da nossa sociedade, outros falam de Carlos Chagas. E depois ele veio como André Luiz. Quem disse isso? Ele? Por aquilo que a gente conhece dele, e que a gente conhece do trabalho que o Chico fazia com ele, ele se exporia dessa forma? Então a gente vê assim vários autores, né? O próprio Divaldo já contou sobre experiências pessoais dele, que ele viveu numa época em que ele tinha uma ligação muito forte, né, com o mosteiro, se eu não me engano, na França ou na Espanha, não me recordo claramente, e que ele tinha uma aversão muito grande com a lepra. Ele conta isso numa palestra dele. Aí então o espírito amigo naquela época falou para ele assim: você não gosta dos leprosos? Aí só sugeriu para ele: você quer passar por isso para você ver como é que é? E ele falou que rapidamente já mudou o pensamento dele. O Chico, não, porque o Chico me disse que ele fez tal coisa. Aí o outro diz assim: não, o Chico falou para mim também, só que ele fez coisa diferente. O Chico se daria esse trabalho de ficar alimentando essas ilusões na mente das pessoas? Exato, é. Em vez de servir revista Caras, né, seria revista Perispíritos. Boa de ajuda. E aí cada um contando para saber quem é mais, quem é menos, né? E como se diz daquela forma muito popular, quantos são aqueles que já foram faraós, reis? Ninguém foi faxineiro, lixeiro, mendigo. Vai saber, né? O Brás colocou: a Abadiana tem uma foto de André Luiz do lado do Dr. Carlos Chaga. Carinha de um focinho do outro, né? Igualzinho lá de João de Deus. Mas sabe o que acontece, Brás? O que eu já li também sobre isso é que André Luiz ele foi um médico importante no Rio de Janeiro, mas foi importante para aquela época, para aquela sociedade, mas não foi ninguém que ultrapassou a barreira da história. Que essa especulação que se faz de Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, isso não tem nenhum sentido. E a gente se pergunta, né, que diferença isso faz? Que foi exatamente aquilo que a gente comentou anteriormente. Fazemos tanto espetáculo disso tudo, mas que diferença faz? Então são pesquisas que são feitas muito mais para tentar entender a lei de causa e efeito e provar essa experiência da reencarnação, porque tirar realmente alguma coisa produtiva disso. Por que a gente vai ficar especulando sobre a vida de um espírito, o que ele viveu, o que ele sofreu no passado para viver agora? A gente não consegue nem saber a nossa, vai querer saber dos outros. Gomes, bom dia. Então, pessoal, parando por aqui, né? Eu só fiz essa introdução desse primeiro parágrafo, né, para a gente poder entender exatamente aqui o tema que nós vamos fazer, que nós vamos estudar no próximo encontro. Então, a gente vai naturalmente rever esse trecho, que é só são aqui, deixa eu ver...